Aos 66 anos, pedi ao meu genro apenas uma coisa simples, que não fumasse dentro de casa, por causa da minha asma. A resposta veio como um choque. Minha única filha gritou na minha cara: "Você fede mais que cigarro, cala a boca." Antes que eu conseguisse reagir, ela me empurrou e começou a jogar minhas coisas no chão. Enquanto eu me abaixava para recolher meus pertences, com as mãos tremendo e o coração apertado, algo ficou claro para mim. 12 anos de silêncio haviam acabado ali. 15 minutos depois, fiz uma ligação que mudaria tudo para sempre. Eles acreditavam que eu era apenas uma velha indefesa, totalmente dependente deles. Estavam completamente enganados. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários: de onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. A cozinha cheirava para café fresco e pão torrado quando senti o cheiro inconfundível de cigarro invadindo o ambiente. Era uma manhã de quinta-feira, e eu estava ali, como sempre, preparando o café da manhã para todos enquanto o sol de maio entrava tímido pela janela. Tenho 66 anos e moro com minha filha Marina e meu genro Ricardo há 12 anos, desde que meu marido faleceu. 12 anos que pareciam uma eternidade. Virei-me e vi Ricardo sentado à mesa da cozinha, com um cigarro aceso entre os dedos, soltando a fumaça como se estivesse na própria casa. Bem, tecnicamente era a casa dele também, ou pelo menos era o que eu repetia para mim mesma todos os dias. Meu peito começou a apertar imediatamente. A asma que me acompanha desde a morte do meu Júlio parecia piorar a cada ano, e os médicos sempre diziam a mesma coisa: evite fumaça, evite estresse, cuide-se. Peguei meu inalador do bolso do avental e o mostrei discretamente, tentando não parecer exigente ou chata. "Ricardo", falei com a voz mais suave que consegui, "você poderia fumar lá fora, por favor? É que a fumaça me sufoca, você sabe da minha asma." Ele nem olhou para mim. Apenas deu outra tragada longa, soprou a fumaça na minha direção e respondeu com aquele tom de desdém que eu conhecia tão bem: "Essa cozinha também é minha. Se não gosta, vai para o seu quartinho." Senti o ar faltar. Não era só a fumaça física que me sufocava, mas aquelas palavras, aquela indiferença, aquele desprezo que eu vinha engolindo há anos. Queria responder, queria dizer que aquela casa, na verdade, tinha sido comprada com o dinheiro que eu e Júlio economizamos a vida inteira, que estava no meu nome, que eu nunca havia transferido para Marina como ela sempre me pedia. Mas fiquei calada, como sempre. Voltei para a pia e continuei lavando a louça, respirando pela boca, tentando não tossir, tentando me fazer invisível. Naquele momento, ouvi os passos pesados da minha filha entrando na cozinha. Marina tinha 38 anos, trabalhava como supervisora em uma loja de departamentos e nos últimos anos eu mal a reconhecia. Ela não era mais aquela menina carinhosa que corria para meus braços quando caía e ralava o joelho. "O que foi agora?" perguntou Marina, já com irritação na voz. Ela havia acordado de mau humor. Problemas no trabalho, discussão com Ricardo na noite anterior, contas para pagar. A vida dela parecia um peso enorme e, de alguma forma, eu sempre me tornava parte desse peso. "Mãe, você está reclamando de novo?" "Filha, só pedi para ele fumar lá fora por causa da minha." Não consegui terminar a frase. Marina explodiu. Seu rosto ficou vermelho, os olhos arregalados, e ela gritou com uma força que fez meu coração disparar: "Você fede mais que cigarro! Cala a boca!" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo riu, um riso baixo e cruel, e disse: "Finalmente alguém teve coragem de dizer." Marina continuou, como se as comportas tivessem se aberto: "Estamos todos cansados de você, mãe. Cansados das suas reclamações, da sua asma, de você estar sempre aqui, no caminho." Senti minhas pernas fraquejarem. Apoiei-me na pia, as mãos tremendo sob a água quente que ainda corria. Eu tinha 66 anos. Criei essa menina sozinha quando Júlio ficou doente. Trabalhei em 2 empregos para pagar a faculdade dela.
Vendi minhas joias para ajudar na entrada do primeiro apartamento que ela e Ricardo compraram antes de se casarem. E agora ela estava ali, me dizendo que eu fedia, que eu estava no caminho. Marina, tentei falar, mas minha voz saiu fraca, quase um sussurro. Eu só nada, ela me cortou. Você sempre tem alguma coisa, sempre precisa de atenção, sempre é a vítima. Já pensou que talvez o problema seja você? Ricardo se levantou, apagou o cigarro no pires que eu havia usado para o café e passou por mim sem olhar. Vamos, amor, disse para Marina. Deixa ela aí fazendo drama. É o que ela sabe fazer melhor. Eles saíram da cozinha e eu ouvi a porta do quarto bater com força. Fiquei ali, parada, segurando a esponja de louça com uma mão e o inalador com a outra, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. 12 anos. 12 anos me convencendo de que isso era normal, que toda a família tinha conflitos, que minha filha só estava estressada com o trabalho, que Ricardo era apenas um homem difícil. 12 anos mentindo para mim mesma. Mas naquele momento, parada naquela cozinha, com o coração partido e a respiração falhando, eu finalmente enxerguei a verdade. Aquilo não era uma família. Era um lugar onde eu não era bem-vinda, onde eu era tolerada apenas porque eles achavam que eu não tinha para onde ir. Sequei as mãos no avental e caminhei lentamente até o meu quarto. Era o menor cômodo da casa, no fim do corredor, um antigo depósito que eles haviam adaptado quando me mudei para cá. Cabia uma cama de solteiro, um guarda-roupa pequeno e uma mesinha com um abajur. Na parede, a única foto do Júlio, olhando para mim com aquele sorriso gentil que sempre me acalmava. Sentei na cama e deixei as lágrimas caírem livremente. Meu peito doía, não só pela asma, mas por uma dor muito mais profunda. Como tinha chegado até aqui? Como tinha permitido que tratassem a mãe deles daquela maneira? Então me lembrei de algo, um cartão que uma advogada me dera 2 meses atrás. Ela tinha vindo ao prédio para resolver questões de herança de uma vizinha e acabamos conversando no elevador. Sem saber por quê, desabafei um pouco sobre minha vida. Ela me ouviu com atenção e, antes de ir embora, colocou um cartão na minha mão. Se um dia precisar organizar seus documentos, me liga, disse. Às vezes, colocar as coisas no papel ajuda a colocar a vida em ordem. Abri a gaveta da mesinha de cabeceira e peguei o cartão. Doutora Patrícia Mendes, Advocacia e Consultoria. O número estava ali, nítido. Durante semanas, eu olhava aquele cartão todas as noites antes de dormir, me perguntando se um dia teria coragem de ligar. Aquele dia tinha chegado. Peguei meu celular velho, aquele que Marina sempre dizia ser uma vergonha, e disquei o número. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvi-lo nos ouvidos. 3 toques. Escritório doutora Patrícia Mendes, bom dia. Atendeu uma voz feminina. Bom dia, respondi, e minha voz soou estranhamente firme. Meu nome é Helena Vieira. A doutora me deu um cartão há 2 meses. Ela se lembra de mim? Houve uma breve pausa, e então a voz ficou mais calorosa. Dona Helena, claro que me lembro. Como está? Era a própria Patrícia. Estou pronta, falei, surpresa com minha própria coragem. Pronta para organizar tudo. Poderia vir hoje? Ela não hesitou. Posso estar aí em 2 horas. Me passa o endereço. Desliguei o telefone e fiquei ali sentada, olhando para a foto do Júlio. Ele parecia estar assentindo, como se dissesse: finalmente, amor. Finalmente, você vai fazer o que deveria ter feito há muito tempo. Levantei-me da cama com as pernas ainda trêmulas e fui até o guarda-roupa. Na prateleira mais alta, escondida atrás de cobertores velhos que nunca usava, havia uma caixa. Uma caixa de sapatos simples, desgastada pelo tempo, mas que guardava os segredos da minha vida real. A vida que minha filha desconhecia completamente. Peguei a caixa com cuidado e a coloquei sobre a cama. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de algo que se parecia muito com libertação. Abri devagar e lá estavam todos os documentos que eu havia guardado durante anos. Escrituras, contratos, extratos bancários, certificados.
A história completa de quem eu realmente era, não a velha coitada que eles achavam que eu era. A primeira escritura era desta casa onde estávamos. Rua das Acácias, número 247, apartamento 52. Estava no meu nome. Sempre esteve. Quando Júlio morreu, ele deixou tudo para mim, e eu nunca transferi nada para Marina, embora ela me pedisse constantemente. Algo dentro de mim sempre sussurrava: espera. Observa primeiro que tipo de pessoa sua filha está se tornando. Agora eu entendia aquela voz interior perfeitamente. Havia também a escritura de um pequeno apartamento no centro, que eu e Júlio compramos há 25 anos como investimento. Estava alugado há 2 décadas, e o dinheiro ia direto para uma conta que só eu conhecia. Marina nunca perguntou se eu tinha outras propriedades, se eu precisava de ajuda financeira, como eu sobrevivia. Ela simplesmente assumiu que eu dependia dela completamente. Essa suposição a tornou arrogante. Fez com que ela e Ricardo me tratassem como um peso, como alguém que deveria ser grata por ter um teto sobre a cabeça. Pobre velha sem dinheiro, para onde ela vai? Provavelmente pensavam. Mas estavam completamente enganados. Além das propriedades, havia os extratos bancários. A pensão do Júlio era boa, muito melhor do que Marina imaginava. Ele tinha sido engenheiro em uma empresa estatal e contribuiu durante 35 anos. Somando com o aluguel do apartamento no centro, eu tinha uma renda mensal confortável de aproximadamente R$ 4.000. E na poupança havia R$ 120.000 guardados ao longo dos anos. Por que eu nunca contei nada disso para ela? Por que escondi minha situação financeira da minha própria filha? A resposta era simples e dolorosa, porque eu queria saber se ela me amava por quem eu era, não pelo que eu tinha. Queria saber se ela me aceitaria em sua casa por amor, não por interesse. A resposta tinha ficado cristalina naquela manhã. Organizei todos os documentos sobre a cama, conferindo se estava tudo em ordem. De repente, uma dor aguda atravessou meu peito. Foi como se um punho invisível apertasse meu coração. Tentei respirar, mas o ar não entrava. Procurei o inalador desesperadamente, mas ele tinha caído no chão e eu não conseguia alcançá-lo. Pontos pretos começaram a turvar minha visão. Senti minhas pernas cederem e me vi caindo em câmera lenta. A última coisa que vi antes de perder a consciência foi o sorriso de Júlio na fotografia, como se ele estivesse me esperando do outro lado. O som da minha queda ecoou pela casa, mas levou alguns minutos até alguém vir verificar. Ouvi vagamente a voz irritada de Marina. O que foi agora? Ela derrubou alguma coisa de novo? Ricardo riu. Deixa ela, deve estar fazendo drama para chamar atenção. Mas quando o barulho não se repetiu e nenhum som vinha do meu quarto, Marina finalmente se levantou. Escutei seus passos pelo corredor, relutantes, cansados. Ela abriu a porta e me viu caída no chão, cercada de papéis. Por um momento, houve apenas silêncio. Mãe? Chamou ela com a voz incerta. Mãe? Para com isso. Mas eu não respondi porque não conseguia. Meu corpo estava imóvel, meu peito mal se movia. Marina deu um passo para dentro do quarto e então outro, e sua voz mudou completamente. Mãe! Mãe! Ricardo, liga para a ambulância! Rápido! Ouvi a correria, os gritos, o pânico que finalmente tinha tomado conta da casa. Ricardo apareceu na porta, o celular já na mão, discando 192. Alô? Preciso de uma ambulância urgente. Minha sogra está inconsciente, não responde. Ele passou o endereço, respondeu às perguntas da atendente e então se ajoelhou ao meu lado. Marina estava chorando, suas mãos tremendo enquanto tocava meu rosto. Mãe, por favor, acorda. Por favor, não faz isso. Mãe! Havia tanto desespero na voz dela que, por um momento, quase me fez acreditar que ela realmente se importava. Mas então me lembrei das palavras que ela havia gritado menos de 1 hora atrás. Você fede mais que cigarro. Cala a boca! Não, aquele não era amor. Era culpa. Era medo. Era o pânico de perder alguém e ter que carregar o peso daquela última conversa terrível para o resto da vida. Ricardo tentou encontrar meu pulso, mas suas mãos tremiam tanto que ele não conseguia. Está viva? Perguntou Marina,
a voz quase histérica. Eu acho que sim, respondeu ele. O peito está se mexendo, mas muito pouco. Foi quando os olhos dele caíram sobre os papéis espalhados ao meu redor. Documentos, escrituras, extratos bancários. Ele pegou um papel, depois outro, e vi sua expressão mudar. Confusão, depois choque, depois algo que parecia medo. Marina! Ele chamou com a voz estranha. Marina, olha isso! Não é hora para isso, ela gritou. Minha mãe está morrendo. Marina, olha! Ele insistiu, empurrando um papel na mão dela. Era a escritura da casa. Marina olhou para o documento, seus olhos percorrendo as linhas, e então sua boca se abriu. Isso não pode estar certo. Está no nome dela, Ricardo disse, pegando outro papel. E isso aqui também. Outro apartamento? No centro? Ele olhou para mim, caída no chão, e algo mudou em sua expressão. Não era mais desdém. Era algo próximo ao medo. Marina largou o papel como se ele queimasse suas mãos. Depois a gente vê isso, disse rapidamente. Agora ela precisa de ajuda. A ambulância chegou 10 minutos depois, embora para mim parecesse uma eternidade. 2 paramédicos entraram no quarto. Um jovem magro com uma mochila de equipamentos e uma mulher na casa dos 50, de expressão séria e olhos atentos. A médica se ajoelhou ao meu lado imediatamente, verificando meus sinais vitais. Pressão baixa, pulso irregular, anunciou a médica, colocando um oxímetro no meu dedo. Provável crise cardíaca. Vamos estabilizar aqui antes de mover. O jovem paramédico abriu a mochila e começou a tirar equipamentos enquanto a médica aplicava um adesivo no meu peito para o eletrocardiograma. Marina estava encostada na parede, abraçando o próprio corpo, chorando silenciosamente. Ricardo permanecia perto da porta, os olhos indo alternadamente de mim para os papéis espalhados pelo chão. Ele tinha chutado alguns para debaixo da cama discretamente, tentando escondê-los. Achei interessante como, mesmo em um momento como aquele, o instinto dele era esconder as provas. Ela tem algum problema cardíaco conhecido? Perguntou a médica, olhando para Marina. Eu não sei, respondeu minha filha, e a vergonha em sua voz era palpável. Ela tem asma, eu sei disso. Toma uns remédios, mas eu não sei quais. A médica ergueu uma sobrancelha, mas não comentou. Apenas continuou seu trabalho, profissional e eficiente. Lentamente, comecei a recuperar a consciência. Meus olhos piscaram, a visão embaçada gradualmente ficando mais clara. Vi o teto do meu quarto, depois rostos desconhecidos se inclinando sobre mim. Depois Marina, com os olhos vermelhos e o rosto manchado de lágrimas. Bem-vinda de volta, disse a médica com um pequeno sorriso. Fique quieta, dona... Qual é seu nome? Helena, murmurei, minha voz saindo rouca. Helena Vieira. Dona Helena, a senhora teve uma crise cardíaca. Vamos levá-la para o hospital para fazer exames, mas primeiro preciso estabilizar sua pressão. Marina se aproximou, tentando pegar minha mão, mas eu a afastei suavemente. Vi a dor nos olhos dela, mas não senti vontade de confortá-la. Não ainda. Talvez nunca mais. A médica percebeu a interação e lançou um olhar investigativo entre nós. Dona Helena, ela disse baixinho, inclinando-se mais perto. Eu preciso perguntar uma coisa. Isso é importante. Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras. A senhora está se sentindo segura nesta casa? A pergunta me pegou de surpresa, mas então entendi. Ela tinha visto algo, percebido algo no ambiente, na forma como Marina e Ricardo se comportavam. Olhei para minha filha, que estava agora pálida, os olhos arregalados. Olhei para Ricardo, que tinha dado um passo para trás, como se quisesse desaparecer. Então olhei para a médica, aquela mulher que não me conhecia, mas que se importava o suficiente para perguntar. Estou segura, respondi finalmente. Mas não estou feliz. A médica assentiu, como se minha resposta confirmasse suas suspeitas. Ela tirou um cartão do bolso e o colocou na mesinha ao meu lado. Este é meu cartão. Sou a doutora Renata Carvalho. Se precisar conversar sobre qualquer coisa, me liga. Passou mais meia hora até que eu estivesse estável o suficiente.
Eles queriam me levar para o hospital, mas eu recusei. Não é necessário, insisti. Eu estou bem agora, só preciso de repouso. A doutora Renata não ficou contente com minha decisão, mas respeitou. Então repouso absoluto por uma semana e consulta com cardiologista na segunda-feira sem falta. Ela se virou para Marina. Sua mãe precisa de cuidados. Sem estresse, sem preocupações, ambiente calmo. Entendido? Marina assentiu rapidamente, como uma criança sendo repreendida. Sim, doutora. Vou cuidar dela. A médica lançou-lhe um olhar que dizia claramente que ela duvidava, mas não disse nada mais. Depois que os paramédicos saíram, a casa ficou em um silêncio pesado. Marina estava sentada na beira da minha cama, as mãos no colo, os olhos no chão. Ricardo havia desaparecido para a sala, provavelmente tentando processar o que tinha descoberto nos papéis. Fiquei deitada, olhando para o teto, sentindo meu coração bater irregularmente. Mãe! Marina finalmente falou, sua voz quase um sussurro. Eu sinto muito mesmo pelo que eu disse. Eu não queria, eu estava nervosa, Você estava nervosa, repeti, cortando-a. Virei a cabeça para olhá-la. E quando você está nervosa, é assim que você me trata? É isso? Ela começou a chorar de novo, as lágrimas caindo livremente. Não, não é assim. Eu te amo, mãe. Eu não sei o que deu em mim. O trabalho está horrível. Ricardo e eu estamos brigando muito. As contas estão apertadas e eu acabei descontando em você. Foi errado, foi horrível, eu sei. 12 anos, Marina, falei, e minha voz saiu mais forte do que eu esperava. 12 anos eu moro aqui. 12 anos aguentando desprezo, frieza, indiferença. Você acha que isso foi só hoje? Acha que hoje foi a primeira vez que você me magoou? Ela olhou para mim e vi verdadeiro choque em seus olhos. Eu não sabia que você se sentia assim. Como você poderia saber? Respondi. Você nunca perguntou. Nunca se interessou em saber como eu estava, o que eu sentia, o que eu precisava. Você só me colocou neste quartinho e esperou que eu ficasse quieta e agradecida. Não foi assim, mãe, ela protestou. Nós te acolhemos quando o papai morreu. Demos um lugar para você morar. Deram? Interrompi. E agora havia algo próximo à raiva na minha voz. Deram? Marina, esta casa é minha. Sempre foi. Está no meu nome. Foi comprada com o dinheiro que eu e seu pai economizamos durante 30 anos de trabalho. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Marina me encarou como se eu tivesse falado em outro idioma. O quê? Você ouviu direito. Continuei. Esta casa é minha. O apartamento no centro também é meu. A pensão do seu pai é minha. Tenho mais de 100 mil reais na poupança. Eu nunca fui a velha pobre e dependente que vocês achavam que eu era. Marina se levantou de repente, cambaleando um pouco. Mas por que você nunca disse nada? Por que deixou a gente pensar que você não tinha nada? Porque eu queria saber, respondi, sentando-me na cama apesar da tontura. Queria saber se você me aceitaria em sua vida por amor ou por obrigação. Queria saber se você se importava comigo ou apenas tolerava minha presença porque achava que eu não tinha escolha. Ela balançou a cabeça, as lágrimas voltando. Mãe, isso é loucura. Claro que eu te amo. Você é minha mãe. Seu amor é muito seletivo, filha, disse, e cada palavra doía como uma faca. Você me ama quando é conveniente, quando eu fico quieta no meu cantinho, quando não atrapalho seus planos, quando não reclamo de nada. Ricardo apareceu na porta e, pela expressão em seu rosto, estava claro que ele tinha ouvido tudo. Dona Helena, começou ele, com uma voz que tentava ser conciliadora. Eu acho que houve um mal-entendido. Nós nunca quisemos que a senhora se sentisse... Ricardo, cortei-o firmemente. Não me insulte tentando consertar agora o que vocês quebraram durante anos. Você me tratou como lixo desde o primeiro dia. Nunca escondeu seu desprezo por mim, e minha filha permitiu. Pior, ela participou. Naquele momento, a campainha tocou. Marina olhou para mim confusa. Você está esperando alguém? Estou, respondi deitando-me novamente. É minha advogada.
Eu liguei para ela antes de desmaiar. Deve ser ela. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Ricardo e Marina trocaram olhares rápidos, o pânico começando a aparecer em seus rostos. Advogada? Repetiu Marina. Mãe, o que você está planejando? Vá atender a porta. Foi tudo que respondi. E traga ela para cá. Você também vai querer ouvir o que temos a conversar. Marina saiu do quarto como se estivesse em transe. Ouvi vozes na entrada, palavras trocadas, e então passos voltando pelo corredor. A doutora Patrícia Mendes entrou no meu quarto com sua postura confiante e olhar profissional. Ela tinha uns 40 e poucos anos, cabelos escuros presos em um coque impecável, vestindo um terno azul marinho que transmitia autoridade. Dona Helena cumprimentou-me com um sorriso caloroso, mas seus olhos percorreram meu rosto com preocupação. Eu ouvi sobre sua crise. Ainda está bem para conversarmos? Podemos deixar para outro dia se preferir. Não, respondi com firmeza. Hoje é o dia certo. Aliás, é o dia perfeito. Patrícia assentiu e abriu sua pasta de couro. Marina e Ricardo entraram no quarto atrás dela, se espremendo no pequeno espaço. Minha filha parecia à beira de um colapso nervoso, enquanto Ricardo tentava manter uma expressão neutra, mas seus olhos traíam seu nervosismo. Muito bem, começou Patrícia, tirando alguns documentos. Dona Helena me procurou há 2 meses, querendo organizar sua situação patrimonial. Preparei todos os documentos necessários com base nas informações que ela me passou. Mas antes de prosseguirmos, preciso confirmar. Sua decisão é definitiva? Absolutamente definitiva, respondi sem hesitar. Marina deu um passo à frente, as mãos trêmulas. Que decisão? Mãe, o que está acontecendo? Por favor, me explica. Olhei para ela, para aquela mulher que eu havia carregado no ventre, amamentado, ensinado a andar e falar. Aquela menina que um dia correu para meus braços gritando, mamãe, com a voz cheia de amor. Onde essa menina tinha ido? Vou explicar, falei calmamente. Sente-se, isso vai levar um tempo. Marina sentou-se pesadamente na beira da cama, enquanto Ricardo permaneceu encostado na parede, os braços cruzados defensivamente. Patrícia colocou o primeiro documento sobre a pequena mesa. Vamos começar pelo principal, disse a advogada. Escritura do imóvel na Rua das Acácias, 247, apartamento 52. Esta casa onde estamos agora. Marina olhou para o papel e então para mim, esperança brilhando em seus olhos. Você vai transferir para o meu nome, finalmente? Patrícia olhou para ela com uma expressão neutra. Não, senhora Marina. Esta escritura continuará no nome da dona Helena. O que vamos fazer é estabelecer legalmente que este imóvel não poderá ser reclamado por herdeiros diretos em caso de falecimento da proprietária. A esperança nos olhos de Marina se transformou em confusão, depois em choque. Como assim? Mas eu sou a única filha, eu sou a herdeira natural. Não necessariamente, respondeu Patrícia. Sua mãe tem o direito de dispor de seus bens como quiser, e ela decidiu que esta propriedade será vendida. Vendida? Marina e Ricardo gritaram ao mesmo tempo. Minha filha se levantou de um pulo. Mãe, você não pode fazer isso. Esta é nossa casa. Moramos aqui há anos. Esta é minha casa, corrigi, e minha voz saiu tão fria quanto eu pretendia. Sempre foi minha, e posso fazer o que quiser com ela. Ricardo deu um passo à frente, tentando parecer racional. Dona Helena, vamos conversar com calma. A senhora está chateada por causa do que aconteceu hoje de manhã, é compreensível, mas não precisa fazer nada drástico. Podemos resolver isso como uma família. Família? Repeti, e não consegui evitar o tom amargo. Ricardo, você me chamou de velha chata ontem. Disse para Marina que eu deveria estar em um asilo. Achou que eu não ouvi? As paredes são finas e eu ouço muito bem. Ele empalideceu. Eu não quis dizer. Quis sim, cortei. E tudo bem. Pelo menos você foi honesto. Marina, por outro lado, me diz que me ama enquanto me trata como um estorvo. Virei-me para Patrícia. Continue, por favor. A advogada colocou outro documento sobre a mesa.
Escritura do apartamento na Rua Central, número 154, apartamento 78. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, alugado há 20 anos para uma família, renda mensal de R$ 1.200. Marina olhou para o papel como se fosse uma serpente. Outro apartamento? Você tem outro apartamento e nunca me contou? Por que eu contaria? Respondi. Para que você pudesse planejar como gastaria minha herança antes mesmo de eu morrer. Para que Ricardo ficasse ainda mais ganancioso. Isso não é justo, protestou minha filha. Eu nunca pensei em herança, nunca quis seu dinheiro. Não? Perguntei, pegando um dos papéis que estavam espalhados pelo chão. Então o que é isto? Esta conversa que você teve com Ricardo há 3 meses, que eu ouvi através da parede, planejando o que fariam quando eu morresse? Marina ficou sem palavras, abrindo e fechando a boca. Ricardo olhou para o chão, incapaz de me encarar. Vocês falaram sobre vender a casa, continuei, minha voz ganhando força. Sobre finalmente ter dinheiro para comprar aquele carro novo que queriam. Sobre como seria bom ter o apartamento só para vocês, sem a velha no caminho. Mãe, eu estava com raiva naquele dia. Marina tentou se explicar, as lágrimas voltando. Tínhamos brigado por causa de uma bobagem, eu estava desabafando, não era sério. Talvez não fosse, concordei. Mas foi a gota d'água. Foi quando eu percebi que precisava me proteger. Proteger o que eu e seu pai construímos com tanto sacrifício. Patrícia colocou mais um documento na mesa. Um extrato bancário. Saldo atual na conta da Dona Helena. R$ 123.452. Renda mensal entre pensão e aluguel. Aproximadamente R$ 4.200. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Marina olhava fixamente para os números, a boca aberta em choque. Ricardo havia ficado lívido, suas mãos apertando os braços até os nós dos dedos ficarem brancos. Mais de 100 mil. Marina sussurrou. Você tem mais de 100 mil reais guardados e mora neste quartinho, comendo restos, vestindo roupas velhas. Escolhas que eu fiz, expliquei. Eu queria ver, Marina. Queria ver se você me trataria melhor se soubesse que eu tinha dinheiro, ou se seu amor era verdadeiro e incondicional. Agora eu sei a resposta. Não é justo, Marina repetia, balançando a cabeça. Você nos testou, nos armou uma armadilha. Não é justo fazer isso com sua própria filha? Não é justo? Minha voz subiu. Sabe o que não é justo, Marina? Gritar com sua mãe de 66 anos que ela fede. Dizer que ela deveria calar a boca, rir quando seu marido a humilha. Marina enterrou o rosto nas mãos, soluçando. Eu não sou essa pessoa, mãe. Eu juro que não sou. Eu estava muito estressada, muito cansada e acabei explodindo, mas eu te amo. Eu sempre te amei. O amor não machuca, filha, respondi suavemente. O amor não grita, não humilha, não faz a pessoa se sentir um fardo. O que você sente por mim, seja lá o que for, não se parece com amor. Patrícia pigarreou delicadamente. Dona Helena, se quiser fazer uma pausa... Não, interrompi. Vamos continuar. Quanto mais rápido acabarmos, melhor. A advogada assentiu e tirou mais um conjunto de papéis. Contrato de venda do imóvel na Rua das Acácias. Comprador, José Henrique Tavares, empresário aposentado. Valor oferecido, R$ 165 mil. Prazo para desocupação, 30 dias. 30 dias? Ricardo finalmente encontrou sua voz. Você está nos dando 30 dias para sair? Para onde vamos? Como vamos encontrar outro lugar tão rápido? Esse não é mais meu problema, respondi, e cada palavra custava meu coração. Mas eu tinha que ser forte. Durante 12 anos, eu resolvi seus problemas. Paguei contas sem que vocês soubessem. Deixei envelopes com dinheiro escondidos para ajudar. Agora é hora de vocês resolverem os próprios problemas. Marina levantou a cabeça bruscamente. Envelopes? Que envelopes? Todos aqueles meses em que vocês achavam que estavam conseguindo equilibrar o orçamento por conta própria, expliquei.
Quando o dinheiro magicamente aparecia para pagar uma conta atrasada, para consertar o carro, para comprar aquela televisão nova, de onde vocês achavam que vinha? A compreensão foi surgindo lentamente nos rostos deles, seguida por vergonha e horror. Você, Marina começou. Você estava nos ajudando esse tempo todo, e nós... E vocês me tratavam como lixo, completei. Sim, e mesmo assim eu continuei ajudando, porque eu sou sua mãe e queria que você fosse feliz. Mas felicidade não deveria vir à custa da minha dignidade. Ricardo deu um passo à frente, tentando uma última vez. Dona Helena, por favor, vamos conversar sobre isso. Não precisamos ir a extremos. Podemos fazer um acordo, mudar nosso comportamento, mostrar que... Chega, Ricardo, cortei-o. Quantas chances vocês acham que merecem? Quantas vezes eu engoli meu orgulho, fingi que estava tudo bem, me convenci de que as coisas iam melhorar? 12 anos, Ricardo. 12 anos de chances. Virei-me para Patrícia. Vamos assinar. Quero resolver isso hoje. A advogada espalhou os documentos sobre a mesinha, organizando-os em ordem. Ela me ofereceu uma caneta. Tem certeza? Perguntou baixinho apenas para mim. Depois que assinar, não há volta. Tenho absoluta certeza, respondi. Peguei a caneta e li cada documento cuidadosamente. Marina observava em silêncio, lágrimas escorrendo pelo rosto, mas ela não tentou mais me impedir. Talvez tivesse finalmente entendido que eu estava decidida. Ou talvez estivesse apenas em choque demais para reagir. Assinei o primeiro documento, a venda da casa. Assinei o segundo, a transferência de endereço para o apartamento no centro, que eu mesma ocuparia. Assinei o terceiro, um novo testamento, deixando todo o meu patrimônio para uma instituição de caridade que cuidava de idosos abandonados. Marina soltou um gemido quando viu aquele último documento. Você está me deserdando, ela disse com a voz vazia. Está me tirando completamente da sua vida. Não, Marina, respondi, largando a caneta. Você se tirou da minha vida quando decidiu que eu era um estorvo. Eu só estou formalizando o que já aconteceu. Patrícia carimbou cada documento, o som seco do carimbo ecoando como martelos. Quando terminou, ela organizou tudo de volta na pasta e se levantou. Pronto, anunciou. Todos os documentos estão registrados e legalizados. Dona Helena, a senhora tem oficialmente 30 dias nesta residência antes de se mudar para sua nova casa. Marina se levantou também, cambaleando um pouco. Não acredito que você está fazendo isso, disse, sua voz uma mistura de raiva e dor. Não acredito que você está destruindo nossa família por causa de uma briga. Isso não foi uma briga, Marina, respondi calmamente. Foi o acúmulo de anos de desrespeito. Foi a gota d'água depois de um oceano de mágoas. Então é assim? Ela perguntou, a raiva tomando conta. Você vai embora, nos deixa na rua e acha que está certa? Não acho que estou certa, respondi. Sei que estou. E você sabe também, no fundo do seu coração. Você sabe que me tratou mal, que me magoou profundamente, que me fez sentir pequena e insignificante na minha própria casa. Ela abriu a boca para responder, mas então a fechou. Não havia o que dizer porque tudo era verdade. Ricardo havia se afastado para o canto do quarto, observando a cena em silêncio, provavelmente calculando suas perdas. Patrícia se despediu educadamente e saiu, deixando-nos sozinhos. O quarto ficou em silêncio, apenas o som da respiração pesada de Marina quebrando a quietude. Finalmente, ela se virou para sair. Você vai se arrepender disso, disse, mas sua voz não tinha convicção. Era apenas raiva falando. Talvez, concordei, mas pelo menos vou me arrepender em paz, na minha própria casa, sem ninguém me dizendo que eu fedo. Ela estremeceu com minhas palavras e saiu rapidamente, Ricardo seguindo atrás como uma sombra. Ouvi a porta do quarto deles batendo com força, seguida por gritos abafados. Provavelmente estavam brigando, culpando um ao outro pela situação. Deitei-me de volta na cama, exausta. Meu coração ainda batia irregularmente, lembrando-me da crise cardíaca. Peguei o inalador e usei, sentindo o ar finalmente entrando mais facilmente nos pulmões. Olhei para a foto de Júlio. Eu fiz o certo? Perguntei em voz alta.
Ou fui longe demais? Não houve resposta, claro, mas olhando para aquele rosto amado na fotografia, senti uma paz estranha se instalando em meu peito. Júlio teria me apoiado. Ele sempre foi um homem de princípios, que valorizava a dignidade e respeito acima de tudo. Ele teria ficado arrasado ao ver como nossa filha tinha se tornado. Os dias seguintes foram estranhos e tensos. Marina mal falava comigo, passando pelo corredor como se eu fosse invisível. Ricardo me evitava completamente. Eles saíam cedo e voltavam tarde, provavelmente procurando um lugar para morar. Ouvi Marina ao telefone algumas vezes, ligando para imobiliárias, perguntando sobre aluguéis, sua voz ficando cada vez mais desesperada conforme descobria os preços. Eles não tinham economias. Viviam no limite do orçamento, gastando tudo o que ganhavam em luxos desnecessários. Agora, a realidade os atingia com força. Uma noite, cerca de uma semana depois do incidente, Marina bateu na porta do meu quarto. Foi a primeira vez em 12 anos que ela bateu antes de entrar. Pode entrar, falei. Ela abriu a porta devagar e ficou parada na soleira. Estava com uma aparência terrível, olheiras profundas, cabelo despenteado, roupas amarrotadas. "Podemos conversar?" perguntou, com a voz pequena. Assenti e ela entrou, sentando-se na beira da cama. Ficamos em silêncio por um momento. "Não estamos conseguindo encontrar nada", ela finalmente disse. "Tudo está muito caro. Os lugares que podemos pagar são horríveis, em bairros perigosos, e as imobiliárias querem 3 meses de depósito mais o primeiro aluguel adiantado. Não temos esse dinheiro." Escutei em silêncio. Uma parte de mim, a parte que ainda era mãe, queria ajudar. Queria dizer que tudo bem, que eles podiam ficar, que eu perdoava tudo. Mas a outra parte, a parte que tinha aprendido dolorosamente sobre amor próprio e dignidade, me manteve firme. "Vocês têm 2 salários", falei calmamente. "Podem alugar algo mais modesto, economizar, reconstruir." "Mais modesto?" ela repetiu com amargura. "Você quer dizer uma kitnet em um bairro horrível onde mal cabe nossos móveis?" "Se for necessário, sim", respondi. "Marina, vocês gastaram anos vivendo acima de suas possibilidades, porque eu estava aqui bancando secretamente suas extravagâncias. Agora é hora de viver dentro da realidade." Ela me olhou com algo próximo ao ódio. "Você está gostando disso, não está? Gostando de nos ver sofrendo, implorando?" "Não", respondi honestamente. "Não estou gostando nem um pouco. Você é minha filha, Marina. Ver você sofrer me dói profundamente. Mas eu não posso mais sacrificar minha paz mental pela sua comodidade." "Paz mental?" Ela riu sem humor. "Você está destruindo sua família e chama isso de paz mental?" "Minha família me destruiu primeiro", retruquei. "Durante 12 anos, Marina. 12 anos me fazendo sentir que eu era um peso, um incômodo. 12 anos ouvindo desprezo, sentindo rejeição. Como você esperava que eu continuasse?" Ela ficou em silêncio, olhando para as mãos no colo. "Eu sei que tratei você mal", disse finalmente, a voz embargada. "Eu sei que fui uma filha terrível, mas eu estava perdida, mãe. Depois que o papai morreu, eu senti tanto medo de perder você também que acabei te afastando. E então veio Ricardo, que nunca escondeu que não gostava de ter você morando com a gente. E você escolheu ele", completei. "Escolheu o conforto dele sobre o meu bem-estar. Escolheu participar da crueldade em vez de me defender." "Eu sei", ela sussurrou. "Eu sei e me odeio por isso. Mas, mãe, não podemos consertar isso? Não posso ter uma segunda chance?" Olhei para ela, para aquela mulher que já foi uma menina que eu amava mais que tudo no mundo. "Marina, você teve 12 anos de segundas chances. Cada dia que eu acordei nesta casa, cada refeição que preparei para vocês, cada vez que engoli minha dor em silêncio, era uma segunda chance. Quantas mais você acha que precisa?" Ela começou a chorar, cobrindo o rosto com as mãos. "Então é isso? Acabou? Você realmente vai me descartar assim?" "Eu não estou te descartando", falei suavemente. "Estou me salvando. Há uma diferença." Ela se levantou bruscamente, limpando as lágrimas com raiva. "Sabe o que é engraçado?" disse com voz trêmula.
Eu passei anos reclamando que você estava sempre aqui, sempre presente, sempre no caminho. E agora que você está indo embora, eu percebo que você sempre foi a única pessoa que realmente se importava comigo. Mas é tarde demais, não é? Talvez não seja, respondi. Mas não é algo que se conserta em uma conversa, Marina. Você machucou profundamente alguém que te amava incondicionalmente. Isso não se cura da noite para o dia. Ela assentiu lentamente, como se finalmente estivesse entendendo a gravidade do que tinha feito. Ricardo quer que eu diga que você está mentalmente instável, ela disse de repente. Quer que eu tente anular tudo judicialmente, alegando que você não estava em sã consciência quando assinou os documentos. Meu coração apertou. E você vai fazer isso? Ela me encarou por um longo momento. Não, disse finalmente. Não vou, porque você está absolutamente certa em tudo. E eu preciso aceitar as consequências das minhas ações. Foi a primeira coisa realmente madura que ouvi dela em anos. Obrigada por isso. Falei sinceramente. Marina saiu do quarto sem dizer mais nada, e eu a ouvi discutindo com Ricardo na sala. Ele estava furioso com a decisão dela de não contestar os documentos. A voz dele subia, acusatória, cruel, e então ouvi algo que nunca tinha ouvido antes. Marina gritando de volta, defendendo-me. Chega, Ricardo, ela gritou. Chega de culpar minha mãe por tudo. Você sabe que nós merecemos isso. Nós a tratamos como lixo durante anos e agora está reclamando das consequências? Você está louca? Ele rebateu. Ela tem mais de 100 mil reais guardados. Poderia nos ajudar, mas prefere nos jogar na rua como se fôssemos nada. Nós somos nada para ela, Marina gritou ainda mais alto. Nós nos tornamos nada quando decidimos que ela era um estorvo. Quando rimos dela, quando a humilhamos, quando fizemos ela se sentir invisível na própria casa. Você não entende? Nós destruímos qualquer direito que tínhamos de pedir ajuda dela. Houve um silêncio e então ouvi a porta da frente batendo. Ricardo tinha saído. Marina voltou para o quarto deles e ouvi seus soluços através da parede fina. Era uma dor estranha ouvir minha filha chorando e não ir confortá-la. Mas eu tinha que ser forte. Por mim mesma, pela minha saúde, pela minha paz. Os dias foram passando e a dinâmica da casa mudou sutilmente. Marina começou a fazer pequenas coisas, preparava chá e deixava na minha porta sem dizer nada. Lavava minhas roupas junto com as dela. Comprava frutas que ela sabia que eu gostava. Eram gestos pequenos, talvez insignificantes para alguns, mas eu via o que eles realmente eram. Pedidos silenciosos de perdão. Ricardo, por outro lado, tornou-se ainda mais hostil. Ele me olhava com ódio mal disfarçado. Falava em voz alta com Marina sobre como eu era egoísta, sobre como família deveria se ajudar. Era quase engraçado, considerando que ele nunca me tratou como família. 2 semanas depois, Marina me procurou novamente. Dessa vez, ela tinha algo na mão, um álbum de fotos antigo. Encontrei isso no armário, disse, sentando-se ao meu lado. Lembra? Abrimos o álbum juntas. Havia fotos de quando ela era bebê, eu segurando-a no colo com um sorriso radiante. Fotos dela dando os primeiros passos, Júlio ao fundo aplaudindo. Fotos de aniversários, natais, viagens em família. Uma vida inteira de amor e felicidade capturada em imagens desbotadas. Eu era tão feliz, Marina disse, apontando para uma foto dela aos 5 anos, sentada no meu colo, enquanto eu lia um livro para ela. Olha meu rosto, olha como eu estava feliz. Você era, concordei, sentindo lágrimas nos meus olhos. Nós éramos. O que aconteceu conosco, mãe? Ela perguntou, sua voz quebrando. Como chegamos até aqui? A vida aconteceu, respondi. Seu pai morreu, você cresceu, casou-se com alguém que não me respeitava, e aos poucos a distância entre nós foi crescendo até virar um abismo. Ela virou a página, parando em uma foto do nosso último Natal com Júlio. Ele estava magro, visivelmente doente, mas sorrindo enquanto me abraçava. Sinto falta dele todos os dias, Marina sussurrou. Eu também, concordei. Ele teria ficado tão triste ao ver o que aconteceu entre nós.
Ele teria me dado uma bronca enorme, Marina disse com um sorriso triste. Papai nunca tolerava desrespeito, especialmente com você. Não, concordei. Ele não tolerava. Ficamos olhando as fotos em silêncio por mais algum tempo. Era estranho, mas aquele momento compartilhando memórias era o mais próximo que tínhamos estado em anos. Mãe, Marina disse finalmente, fechando o álbum. Eu sei que não posso mudar o passado. Sei que não posso apagar as coisas horríveis que fiz e disse, mas posso tentar ser melhor no futuro. Posso tentar ser a filha que você merece. Isso não muda minha decisão, avisei gentilmente. Eu ainda vou me mudar, ainda preciso desse tempo para mim. Eu sei, ela assentiu. Não estou pedindo para você mudar de ideia. Estou apenas pedindo que você não me corte completamente da sua vida. Que você me dê a chance de provar que posso ser melhor, mesmo que seja à distância. Olhei para ela, para minha filha adulta que finalmente parecia estar entendendo a magnitude do que tinha perdido. Eu não vou te cortar, prometi. Mas preciso de tempo, Marina. Preciso curar essas feridas, e não posso fazer isso morando aqui, vendo você todos os dias. Quanto tempo? Ela perguntou. Não sei, admiti. Talvez meses, talvez anos. Depende de como você usar esse tempo para realmente mudar. Ela assentiu, aceitando. Eu vou mudar, disse com determinação. Vou terminar com Ricardo. Ele nunca foi bom para mim de qualquer forma, e agora eu vejo isso claramente. Vou encontrar um lugar pequeno para morar, vou economizar, vou viver dentro das minhas possibilidades, e vou trabalhar em ser uma pessoa melhor. Espero que sim, falei sinceramente. Porque você era uma menina maravilhosa, Marina. E no fundo, ainda há bondade em você. Você só precisa escolher deixá-la brilhar. Ela me abraçou então, pela primeira vez em anos. Um abraço longo e apertado, e eu senti suas lágrimas molhando meu ombro. Retribuí o abraço, permitindo-me sentir aquele momento de conexão, sabendo que seria o último por um bom tempo. Quando nos separamos, ela limpou as lágrimas e sorriu tristemente. Vou fazer você se orgulhar de mim novamente, mãe. Prometo. Eu espero que sim, respondi. E eu realmente esperava. Os últimos dias naquela casa foram estranhos. Marina manteve sua palavra e terminou com Ricardo. A briga foi épica. Podia-se ouvir através de todas as paredes. Ele a chamou de louca, de idiota. Disse que ela estava cometendo o maior erro da vida dela. Ela respondeu com uma calma que eu não sabia que ela possuía. O maior erro da minha vida foi deixar você me transformar em alguém que eu não reconheço. Ouvi ela dizer. Foi deixar você me ensinar a ser cruel com a única pessoa que sempre me amou incondicionalmente. Ricardo saiu batendo a porta e nunca mais voltou. Soube depois, através de Marina, que ele tinha ido morar com a mãe dele. No dia da mudança, acordei cedo. O apartamento no centro estava pronto para me receber. Era pequeno, mas aconchegante, com uma vista bonita para a praça e muita luz natural. Eu tinha comprado móveis novos, simples, mas confortáveis. Era meu espaço, só meu, onde ninguém me faria sentir pequena ou indesejada. Marina me ajudou a fazer as malas. Trabalhamos lado a lado em silêncio, envolvendo meus pertences em papel, colocando-os cuidadosamente em caixas. Ela segurava cada objeto com cuidado, como se fosse precioso, e talvez para ela agora fosse. Talvez ela finalmente estivesse vendo valor em mim e nas minhas coisas. Mãe, ela disse enquanto embrulhava a foto de Júlio. Eu encontrei um apartamento. É pequeno, uma kitnet no bairro São José. Não é muito, mas é honesto. É o que eu posso pagar com meu salário. Fico feliz por você, falei sinceramente. É um bom começo. Estou assustada, ela admitiu. Nunca morei sozinha antes. Fui da casa de vocês para morar com Ricardo. Não sei se vou conseguir. Você vai, assegurei. Você é mais forte do que pensa, Marina. Só precisava de um empurrão para descobrir isso. Ela sorriu tristemente e continuou embalando. Quando tudo estava pronto, chamamos um táxi. O motorista ajudou a carregar as caixas e então chegou o momento de ir embora. Fiquei parada na entrada,
olhando pela última vez para aquele apartamento que tinha sido meu lar por 12 anos. Tantas memórias, boas e ruins, estavam presas nestas paredes. Marina estava ao meu lado, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Eu sinto muito, ela sussurrou. Sinto muito por cada momento ruim, por cada palavra cruel, por cada vez que fiz você se sentir menos do que você é. Você merecia muito melhor de mim. Sim, concordei. Eu merecia, mas o passado é passado, Marina. O que importa agora é o que você faz daqui para frente. Vou fazer valer a pena, ela prometeu. Vou me tornar alguém que você possa se orgulhar novamente, mesmo que leve anos. Eu espero por isso, falei. E então fiz algo que não fazia há muito tempo. Beijei sua testa, como costumava fazer quando ela era pequena. Ela fechou os olhos e se permitiu sentir aquele gesto de carinho. Pode me visitar? Ela perguntou timidamente. Quando você estiver pronta. Quando sentir que pode. Podemos conversar por telefone primeiro, sugeri. Ver como as coisas evoluem. E então, se eu sentir que está pronta, sim, você pode me visitar. Ela assentiu, aceitando as condições. Eu desci até o táxi e Marina me acompanhou. Ela ajudou a motorista a colocar a última caixa no porta-malas e então ficou parada na calçada, abraçando o próprio corpo. Eu te amo, mãe, disse. Sempre amei, mesmo quando não soube demonstrar. Eu sei, respondi. E eu também te amo. É por isso que estou fazendo isso, Marina. Porque te amo demais para continuar me destruindo. Entrei no táxi e ele começou a se mover. Olhei pela janela traseira e vi Marina ainda parada ali, acenando, as lágrimas brilhando sob o sol da manhã. Acenei de volta e então me virei para a frente, olhando para a estrada à frente. Uma nova vida me esperava. Uma vida onde eu seria tratada com respeito, onde minhas necessidades importariam, onde eu não seria apenas tolerada, mas verdadeiramente valorizada. O apartamento me recebeu com seus espaços vazios, prontos para serem preenchidos com novas memórias. Passei o resto do dia organizando, colocando cada coisa em seu lugar. Quando terminei, sentei-me na pequena varanda com uma xícara de chá, olhando para a praça lá embaixo onde crianças brincavam e pessoas caminhavam tranquilamente. Meu telefone tocou. Era Marina. Mãe, só queria ter certeza de que você chegou bem. Cheguei sim, respondi. Está tudo ótimo aqui. Fico feliz, ela disse, e eu podia ouvir o alívio em sua voz. Mãe, eu realmente vou mudar. Vou trabalhar nisso todos os dias. Eu acredito em você, falei, e percebi que era verdade. Pela primeira vez em muito tempo, eu tinha esperança de que minha filha poderia realmente se tornar a pessoa que eu sempre soube que ela poderia ser. Conversamos mais um pouco, uma conversa leve sobre nada em particular, mas que significava tudo. Quando desliguei, senti uma paz profunda se instalando em meu coração. Olhei para a foto de Júlio que eu havia colocado na mesinha da sala. Nós conseguimos, amor, disse para ele. Nossa menina ainda está lá, enterrada sob anos de escolhas ruins e influências negativas, mas ela está lá, e talvez, só talvez, ela encontre o caminho de volta. Aquela noite, dormi melhor do que havia dormido em 12 anos. Sem o medo de ser acordada por barulhos, sem a tensão constante de estar sempre alerta, sem a dor de viver em um lugar onde não era bem-vinda. Dormi em paz, na minha casa, no meu espaço, finalmente livre. As semanas seguintes trouxeram uma rotina nova e agradável. Eu acordava quando queria, tomava café tranquilamente na varanda, lia meus livros sem interrupções. Fiz amizade com vizinhos, juntei-me a um grupo de artesanato na igreja local, comecei a viver de verdade pela primeira vez em mais de uma década. Marina me ligava regularmente. No início, as conversas eram tensas, cuidadosas, como se estivéssemos andando sobre vidro quebrado. Mas aos poucos foram ficando mais naturais, mais genuínas. Ela me contava sobre seu apartamento, sobre como estava aprendendo a cozinhar, sobre o curso de gestão que tinha começado a fazer à noite. Estou crescendo, mãe, ela me disse em uma ligação. Pela primeira vez na vida adulta, estou realmente crescendo como pessoa. Estou orgulhosa de você, respondi, e era verdade.
Ver minha filha tomando responsabilidade pela própria vida, fazendo escolhas maduras, era gratificante. 3 meses depois da mudança, Marina me ligou com uma pergunta. Mãe, posso te visitar neste fim de semana? Só para tomar um café, conversar um pouco? Pensei por um momento. Será que eu estava pronta? Será que ela estava? Sim, respondi finalmente. Pode vir. Quando ela chegou no sábado de manhã, trazendo flores e um bolo que ela mesma tinha feito, eu mal a reconheci. Não fisicamente, mas havia algo diferente nela. Uma leveza, uma maturidade, uma paz que não estava lá antes. Tomamos café na varanda, conversando sobre tudo e nada. Rimos de lembranças antigas, choramos por oportunidades perdidas, mas principalmente nos reconectamos. Obrigada, Marina disse quando estava indo embora. Por não desistir completamente de mim, por me dar a chance de ser melhor. Você é minha filha, respondi. Eu nunca desistiria completamente de você. Só precisava me afastar para ambas podermos crescer. Ela me abraçou, e desta vez o abraço foi diferente. Foi honesto, verdadeiro, cheio do amor que tinha estado escondido sob anos de mágoa e ressentimento. Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.